Olá, está começando um boletim de notícias. Eu sou Vanessa Brolo e já agradeço sua companhia e audiência. Um banco de dados vai recompensar bons motoristas que não levam multas há pelo menos um ano. É o Registro Nacional Positivo de Condutores, que foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Quem nunca levou uma fechada no trânsito ou mesmo recebeu uma buzinada porque estava dirigindo na velocidade da via e um apressadinho querendo passar a qualquer custo? Essas situações são comuns nas rodovias do país e esse médico já passou por isso várias vezes. Sempre acontece, né? Sempre tem aqueles mais apressadinhos que saem com horário meio esgotado de casa e quer recuperar isso do trânsito, né? Comportamento como esse faz com que o trânsito se torne violento e com alto índice de acidentes. Para estimular os motoristas a terem boa conduta nas vias e rodovias do país, o governo federal regulamentou o Registro Nacional Positivo de Condutores, conhecido como Cadastro Positivo. Visa justamente incentivar as boas práticas, o respeito às normas e justamente é um incentivo também, é uma ferramenta para contribuir para a redução dos sinistros do trânsito. Os Detrans de estados e municípios têm agora 180 dias para implementar o cadastro. E os condutores que se inscreverem no novo sistema e ficarem um ano sem receber nenhuma multa terão benefícios fiscais ou tributários e outras vantagens, como, por exemplo, desconto no valor do seguro do carro. É importante destacar que o condutor precisa expressamente manifestar a sua intenção de ser inserido no cadastro positivo. A inserção não é automática, então é preciso que esse condutor manifeste o seu desejo, a sua vontade. A Secretaria Nacional de Trânsito regulamentará o processo de adesão ao cadastro, ou seja, o passo a passo para que o condutor faça de modo a entrar no cadastro positivo. Esse motorista está na praça há 28 anos e há pelo menos 2 anos não recebe multa. Isso porque ele está sempre praticando a direção defensiva. Mas se for assim, tiver algum benefício para o motorista, para o condutor, é muito bom. E aí é que o senhor não vai levar mesmo multa? Aí fazer tudo para não levar a multa, trabalhar com segurança. A saúde bucal da população brasileira será analisada em uma pesquisa do governo federal que entra em sua 3ª edição. A meta deste ano é ouvir quase 15 mil pessoas de 422 municípios. Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal são usados para melhorar políticas públicas do setor. É a 3ª edição do estudo que vai ser realizado este ano em 395 municípios e em todas as capitais. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal coleta dados para facilitar a elaboração de políticas públicas na área e garantir tratamento odontológico a toda a população. E a meta este ano é ouvir quase 51 mil pessoas. Na primeira etapa, os profissionais da atenção primária à saúde bucal vão passar de porta em porta para convidar a população a participar do levantamento. Na segunda fase, serão realizados os exames bucais e coletados dados socioeconômicos por meio de um questionário. Vão fazer parte da pesquisa pessoas de 5 grupos com idades que variam de 5 a 74 anos. Com estas informações, vai ser possível identificar as doenças bucais mais comuns entre os brasileiros, como a cárie dentária e a doença periodontal, que é a doença da gengiva, além da necessidade de próteses dentárias, traumatismo dentário e o impacto das condições de saúde bucal na qualidade de vida. A gente sabe que os serviços odontológicos foram muito afetados no começo da pandemia, né? Então isso restringiu muito o acesso da população, porque os dentistas não sabiam exatamente como atender, como lidar com o vírus. Agora a gente já está numa outra fase, mas a gente espera com a pesquisa também medir aí o que a gente precisa fazer para essa retomada do atendimento odontológico de forma mais efetiva para a população. O Conselho Federal colocou toda a sua estrutura, né, de funcionários, de capilaridade, de estrutura física à disposição dessa pesquisa para poder contribuir e poder saber os dados sobre a condição de saúde bucal da população brasileira.
Muita gente, ao fazer compras no supermercado, já percebeu que alguns produtos tiveram a embalagem reduzida, mas com o mesmo preço. Essa prática ficou conhecida como reduflação e já promove impacto nos orçamentos familiares. Você já deve ter percebido, a quantidade do produto é menor, mas o preço segue igual. Essa prática não é ilegal, mas é pouco ética. A reduflação ocorre quando há um descontrole da inflação como agora. A taxa de inflação estável varia entre 4,5% e 6,5%, mas fechamos o ano acima dos 10%. Aí, para estabilizar os lucros, os produtos diminuem, mas os preços continuam os mesmos. As reduções de tamanhos e de quantidades estão espalhadas pelos corredores do supermercado. Aí vem a pergunta: o que diz a legislação brasileira sobre isso? A lei diz que todo fabricante que for diminuir a quantidade ou o tamanho do produto deve informar na embalagem em local visível, inclusive com o tamanho da redução. O problema é que nem sempre fica visível, como no caso dessa lata aqui. Aí você acha que está comprando novamente 400 gramas de achocolatado, mas na verdade só está levando para casa 370 gramas. É o novo peso. Entre a lista dos produtos que sofreram esse encolhimento estão de consumo habitual, como alimentos e itens de limpeza. Engana-se quem pensa que apenas os consumidores estão sofrendo com essa reduflação. A Associação Cearense de Supermercados diz que já percebeu a redução dos produtos, mas com os preços iguais. E os supermercados, nós nos sentimos também como vítimas, né? Porque o supermercado, ele não produz o produto, ele apenas intermedia, né, a indústria, o produtor, para o consumidor. Obviamente, essa percepção se dá dentro da loja, né? Mas muitas vezes o supermercadista também é surpreendido com essa prática, né? É por isso que o Procon Fortaleza estabeleceu um prazo de 15 dias para que os supermercados de Fortaleza, bem como os fabricantes de produtos e alimentos, informem aos consumidores sobre a redução do peso das embalagens. O consumidor que se sentiu prejudicado, lesado, comprou um produto e chegou em casa, observou que aquele produto pagou o mesmo valor, mas teve uma redução nesse produto, é importante que ele formalize, abra uma denúncia no sentido de serem tomadas providências cabíveis nessa situação. Então, as empresas que estão praticando essa irregularidade, elas podem receber diversas penalidades e, inclusive, uma multa que pode chegar a pouco mais de 15 milhões de reais. De um lado, fome. Do outro, desperdício. Pelo menos 27 toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente no Brasil. O desafio é repensar toda a cadeia produtiva para diminuir o problema. Cenas como estas são comuns nas centrais de abastecimento de todo o país. Alimentos danificados durante o transporte perdem a condição de venda e terminam no lixo. Também são recorrentes imagens como estas, pessoas buscando no lixo o que comer. Duas realidades que, para serem transformadas, precisam do envolvimento de vários segmentos da sociedade. É inaceitável que num país considerado o celeiro do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo e uma das maiores economias do mundo também, tenha quase 60% da sua população vivendo em insegurança alimentar hoje, sendo que a insegurança alimentar grave, ou seja, aquela que a pessoa realmente passa fome, uma fome extrema, 33 milhões de brasileiros hoje. E por que isso acontece? Porque nós realmente ainda não tomamos as devidas providências para que isso não ocorra mais. Toda a sociedade precisa entrar em ação. Nós, consumidores, indústrias, empresas, governo principalmente, fazer políticas efetivas de combate à fome, que não é só distribuição de cestas, apesar de ser super necessário, e nós fazemos também dentro da nossa organização, mas o combate à fome é algo estrutural. Ele vai se dar, ao darmos empregos, educação, saúde, renda, geração de renda, aí sim a gente vai acabar com a fome. Enquanto isso não acontece, nós desperdiçamos por ano 27 milhões de quilos de alimentos no Brasil e 1,3 bilhão
de alimentos no mundo. Se o desperdício fosse um país, ele seria o terceiro maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Iniciativas como a do Mesa Brasil ajudam a amenizar esse cenário. Criado em 1994, em São Paulo, e desde 2003 presente em todo o país, o programa funciona como uma rede de combate à fome, ao desperdício e à má distribuição de alimentos. Ele conta com parcerias entre a sociedade civil, os empresários e as instituições sociais. No entanto, é preciso fazer mais. De acordo com a ONU, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos anualmente no mundo para consumo humano se perde. E 6% das perdas mundiais se dão na América Latina e no Caribe, situação que, para ser modificada, não pode ser ignorada. Nós estamos destruindo o meio ambiente, nós estamos assistindo pessoas a não se alimentarem bem embaixo dos nossos olhos, sendo que a fome no Brasil é secular, e ainda não estamos tomando as atitudes necessárias para que isso não ocorra mais. Então, combater o desperdício, reduzir o desperdício, canalizar os excedentes de alimentos para a doação e muitas outras ações e regulamentações que incentivem a doação de alimentos, que cuidem do acesso, da comercialização, a geração de alimentos dentro de comunidades via hortas ou dentro das cidades tem que ser incentivada. Muito incentivado, para que as pessoas possam realmente ter acesso aos alimentos e assim a gente, de uma vez por todas, galgar uma outra posição dentro do cenário nacional e mundial. Uma onda de calor está castigando a Europa, principalmente França e Espanha. Os termômetros têm passado de 38 graus. Na Espanha, bombeiros seguiram lutando neste domingo para controlar vários incêndios no norte do país. O mais perigoso avançava na Serra de Culebra, um maciço montanhoso na região de Castilha e León, perto da fronteira com Portugal. Segundo o governo regional, mais de 25 mil hectares já foram consumidos pelo fogo. Moradores de cerca de 20 cidades que haviam sido retirados da área foram autorizados pela manhã a voltar para suas casas. A Espanha sofreu ao longo desta semana com uma onda de calor excepcional, com temperaturas acima de 40 graus Celsius em várias regiões. De acordo com a agência meteorológica AEMET, 43,5 graus Celsius foram atingidos em São Sebastião e 42 graus Celsius em Zaragoza. Na França, Paris registrou queda nas temperaturas sufocantes de sábado após uma tempestade durante a noite. Na madrugada de domingo, os termômetros da capital francesa marcavam cerca de 16 graus Celsius. Na Alemanha, a onda de calor começou na sexta-feira e no sábado as temperaturas alcançaram um recorde de 36,4 graus Celsius no sudoeste do país. Como resultado, um incêndio na região de Brandemburgo, perto de Berlim, se espalhou afetando cerca de 100 hectares. A multiplicação das ondas de calor na Europa é uma consequência direta do aquecimento global. Segundo os cientistas, as emissões de gases de efeito estufa aumentam a potência, duração e repetição das ondas de calor. O Boletim de Notícias está terminando. Até a próxima!